Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente fazer uma breve reflexão sobre aí o nosso livro, Pão Nosso, do Chico Xavier, hoje com o capítulo 9, Homens de Fé. Vamos ver o que esse capítulo vai trazer para a nossa reflexão. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Está em Mateus. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos de verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destacava entre todos os discípulos aquele que lhe ouvia os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que registrando, que é forma pouco usual do verbo registrar, os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se prossigam, longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz alguma deverá esquecer o sublime valor do silêncio. A seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Muito bom, capítulo excelente, né? Então, muitas vezes nós acreditamos, né, que às vezes só acreditar em Deus é o suficiente para poder fazer as coisas que estamos esperando, que precisamos fazer. Mas, na verdade, não tem na nossa doutrina, né, que nós já temos uma fé raciocinada, nós já sabemos que não tem uma porta mágica, um portal mágico que se abre e tudo se resolve. Isso vai depender dos nossos esforços. Então, nossos esforços vão ser ouvidos pela espiritualidade, né? Boa, por Jesus, por Deus. Então, nós precisamos trabalhar no bem para poder ter esses merecimentos, né? Não é ficar sentado esperando, mas eu tenho fé em Deus. Tem que ter fé em Deus, porque Deus abre portas mesmo. Mas nós precisamos estar trabalhando, precisamos estar atento, né? Porque o homem de fé, ele não vai se deixar abater com qualquer obstáculo. Ainda fala aquela máxima, né? Tenha fé de uma mostarda. Se a gente tiver fé de uma mostarda, a gente já tá. Mas é porque a gente tem que ter a fé e ter a ação, né? Não adianta a gente ficar com fé e ficar parado. Temos que ter ação. Ação no bem, ação para crescimento, para nossa evolução, para o nosso crescimento. O capítulo destacou muito sobre o nosso crescimento, né?
Então a fé ela é o combustível, eu acredito muito nisso. A fé ela é o combustível para fazer você ir para frente, para fazer você levantar, para fazer você ter ação, para fazer você agir. Então, nós não podemos abater nas primeiras dificuldades e nem ficar parado, estacionado. Então, tudo é um equilíbrio, né? É fácil? Claro que não. Claro que não. Se fosse fácil, a gente não caía tanto. Se fosse fácil, não estávamos no mundo de provas e expiações. Já estávamos lá na frente, bem mais evoluídos, né? É passos mesmo, um passo de cada vez. Tem hora que a gente está lá na frente, dá uma derrapadinha, mas aí, com a sua fé, que é o seu combustível, seguimos aí de novo, né? Tem muitas pessoas que falam de Deus, mas há poucas pessoas que agem conforme as leis divinas. Aí já é mais difícil, né? Então, a fé sem obras é como uma luz, né? Como uma lâmpada sem energia, não cumpre sua função de iluminar. Então, vamos pensar isso ao longo dessa semana. Vamos refletir sobre essas palavras. Abraços de luz para vocês, boa semana e que Jesus nos acompanhe.